Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Estamos de volta para continuar a nossa leitura do livro de Atos. Portanto, se você está com a sua Bíblia ao seu alcance, já abra em Atos capítulo 21. Hoje a leitura é do capítulo 21. Que diz-nos assim a palavra de Deus: depois de nos separarmos deles, do povo dos líderes da igreja de Éfeso e região, depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. Paulo está indo para Jerusalém, como era o seu propósito. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias, uma semana ali com os discípulos em Tiro. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo estava indo para Jerusalém e ele mesmo tinha consciência do que podia lhe acontecer lá, mas ele estava decidido a ir. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Lucas está junto, porque ele narra sempre na terceira pessoa do plural. Aliás, na primeira pessoa do plural, nós. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. Ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Dos 7 o quê? 7 diáconos. Esse é o Filipe que evangelizou o eunuco e levou o evangelho também a Samaria. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Eles já estão próximos da Judeia, né? E agora chega o Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouviram isso, a nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Essa viagem foi espinhosa para Paulo. Por onde ele passava, as pessoas pediam para ele não ir para Jerusalém, e ele, consciente do que poderia lhe acontecer lá, persistiu em ir. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Para um cristão da envergadura do apóstolo Paulo, morrer por Cristo era uma honra. Ele escreveu isso aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. É interessante o Lucas sempre escrevendo isso aí na primeira pessoa do plural, nós. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram até a casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Então eles hospedam aí Paulo e sua equipe, ele, o Mnason. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes lá em Jerusalém. Os líderes da igreja recebem Paulo. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério.
Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circundem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dizemos. Então estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. E aqui cabe uma palavra de que Paulo era judeu e estava aqui seguindo o conselho de cristãos judeus para evitar conflitos com os judeus. Isso aqui não é regra e mandamento para nós. Nós não estamos de forma alguma sujeitos à lei de Moisés. Não somos judeus, nós somos cristãos. E a nossa lei é a lei de Cristo. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Então aí tem uns judeus da Ásia, lugar onde Paulo já havia pregado, e provavelmente esses judeus já tinham participado de outras perseguições contra Paulo, e agora o veem lá em Jerusalém e começa um novo tumulto. Gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então, levantando uma acusação contra Paulo. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo, e não era verdade. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar o Paulo. Já estava espancando o Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Olha a profecia do Ágabo aqui se cumprindo. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. O povo queria matar o Paulo. Os judeus aí, da Ásia. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou 4.000 assassinos para o deserto? Surge aí essa figura desse egípcio, né? E aí o comandante estava pensando que Paulo era esse egípcio. Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E aí esse discurso a gente vai ver no capítulo 22, amanhã, se Deus assim o permitir. Paulo está em Jerusalém e Paulo está preso, como se temia.
e agora muitas coisas vão acontecer até o fim do livro de Atos. O fato é que Paulo teve um entendimento de que era propósito de Deus que ele fosse a Jerusalém, era propósito de Deus que ele se submetesse aos riscos, e ele, como fiel servo do Senhor, que tinha o compromisso de servir ao Senhor em boas circunstâncias ou em más circunstâncias, ele estava decidido a servir ao Senhor. E é assim que o cristão deve viver. Somos chamados para servir ao Senhor não é só nas alegrias, na prosperidade, na saúde, não. É como um voto de casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, um servo do Senhor serve ao Senhor. E até na vida ou na morte. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. O próprio apóstolo Paulo disse isso. E que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo descanso, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pela proteção com que nos tem cercado, pelo lar, pela família. Tudo graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por poder começar esse novo dia, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração. Pai, que a sua bênção esteja sobre cada um dos pedidos que meus irmãos têm deixado aqui nos nossos vídeos. Ó Deus maravilhoso, faça milagres a favor do seu povo. Intervenha, Senhor. Feche portas de maldição, abra portas de bênção perante o seu povo. Ouça-nos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso, e o nosso primeiro pedido é: traga de volta os nossos familiares que estão desviados dos caminhos do Senhor. Converta o coração dos nossos familiares que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. E aí, Pai, eu me lembro em nome de Jesus dos familiares da irmã Raquel, pelos quais ela pede oração, por aqueles casais que ela intercede para que vivam em harmonia. E alguns membros daqueles nomes citados não ainda entregaram suas vidas a Cristo. Toca nos seus corações para que a luz do Evangelho brilhe em suas mentes e corações, e eles se arrependam dos seus pecados e se convertam verdadeiramente ao Senhor, para que o amor de Cristo reine em suas vidas, inclusive entre aqueles casais. Ó Deus, traz de volta para os seus caminhos os familiares da irmã Luzinete, os filhos da irmã Mariluzimar, os filhos da irmã Marlene. Ó Deus maravilhoso, os filhos, os familiares da irmã Maria do Carmo. Ó Deus glorioso, em nome de Jesus, os familiares da irmã Silvia. Ó Deus, todos nós temos alguns familiares que não estão servindo ao Senhor ou que estão desviados dos caminhos do Senhor. Toca nas suas vidas, envia-lhes os seus mensageiros com a palavra do Evangelho, com autoridade, com amor, com sabedoria. Usa-nos para alcançar os nossos familiares com o seu Evangelho, ó Deus. E aí nós oramos pelos enfermos e nos lembramos da irmã Valderice, da irmã Lídia, da irmã Letícia. Nos lembramos da necessidade da irmã Luzinete fazer uma cirurgia dos seus olhos. Ó Deus, da esposa do pastor Osemar, do Agostinho, que lutam contra câncer, do meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça. E, ó Deus, cada um dos enfermos, a irmã Maria Luzimar, que na idade avançada, juntamente com seu esposo, sofre a consequência dos anos, em nome de Jesus, dá-lhes alívio, dá-lhes restauração. Ó Deus, faça milagres a favor do seu povo, usa os médicos, os medicamentos, se necessário cirurgia, seja feita a sua vontade. Ó Pai maravilhoso, nós clamamos pela vida da irmã Nájila, para que seja empossada no concurso na vaga para a qual passou no concurso, abra a porta de um novo trabalho para o meu irmão Julião.
Ó Deus, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que meus irmãos têm feito. O Senhor onisciente conhece cada necessidade do seu povo. E o Senhor é o Todo-Poderoso que opera a favor daqueles que esperam no Senhor. E nós estamos clamando em nome de Jesus. Ó Deus, tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos, o seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos vocês aqui. Um grande abraço.